Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que estejam bem. Estamos aqui novamente para mais uma conversa, eu e o João. É um prazer tê-los aqui. Espero que gostem do assunto abordado, espero que esse assunto traga muitas reflexões e que essas reflexões possam ser mais adiante colocadas em prática nas nossas vidas. É para isso que serve o conhecimento. Primeiro a gente recebe o conhecimento, depois a gente reflete sobre ele e, por último, a gente coloca em prática na nossa vida. A gente assimila o conhecimento. O conhecimento não é para ficar só na nossa cabeça ou só para entrar em um ouvido e sair pelo outro. O conhecimento é para ser assimilado e essa assimilação é a prática do conhecimento. Vou passar a palavra para o João para introduzir o assunto. Boa tarde, Charles. Muito bom estar aqui com você. Mais uma gravação aqui. Sempre muito interessante nossa conversa. Hoje nós vamos conversar sobre o universal e o particular, o que é de todos e o que é de cada um, né? E vários desmembramentos aí desse raciocínio, né? Para começar, eu poderia começar falando de mim mesmo. Eu me vejo como um lógico, né? Uma pessoa que gosta de lógica. E aí poderia vir a pergunta: a lógica é universal? A princípio, sim, porque a humanidade toda concorda que 1 mais 1 igual a 2, né? A lógica ela existe em todos os seres humanos. A lógica existe até mesmo no cachorro. O cachorro usa de lógica, óbvio que usa. Porém, o gosto pela lógica realmente ele seria universal? Aí eu já diria que não, porque quando se fala do gosto pela lógica, nós estamos falando da pessoa que reflete sobre o refletir, né? Pessoa que pensa em cima do pensamento. Isso já não é tão universal. E foi um caminho mais particular que eu tracei na minha vida. Se você chegar à Índia com esse conceito, você, você vai chegar na escola Nyaya da Índia, né, que é uma escola de lógica. A princípio, a escola Nyaya não foi considerada um caminho para a iluminação. No princípio dessa escola, não. Mais tarde, porém, a escola veio a ter mais prestígio e passou também a ser conhecido como um caminho para a iluminação, né? E aí temos todas essas questões para começar a conversa aqui, né? O caminho para a iluminação, ele é universal, qualquer um pode? É, enfim, esse caminho que eu tracei, eu acho que não é muito universal, não. Eu acho que ele é particular de pessoas que têm apreço pelo pensar o pensar. Mas talvez esteja nas mãos de cada um de nós achar nosso caminho e nos iluminarmos. Enfim, o yoga seria universal? Outra pergunta, né? E haveria algum caminho universal para a iluminação? Né? Uma boa pergunta. Ou cada um escolhe o seu? Né? De acordo com a filosofia Vedanta, que é muito forte na Índia, muito forte em relação a outros países, porque hoje em dia a filosofia mais predominante que existe é a filosofia do materialismo, Sim, a filosofia do aproveitar a vida, do curtir essa encarnação, porque é a única encarnação, curtir essa vida, e não sabemos quando vai acabar, então temos que aproveitar ao máximo. Essa é a filosofia do materialismo. Pode ser que não esteja escrita, pode ser que não esteja fundamentada, não tenha filósofos trabalhando em cima do materialismo, defendendo o materialismo, mas é como eu falei antes, é aquilo que é praticado. Essa filosofia materialista é a mais praticada de todas. Apesar de não ter uma escola propriamente dita, não ter autores que embasem essa escola, mas é a escola mais seguida na prática. E dentro da filosofia Vedanta, se diz que os caminhos para chegar à iluminação, ou melhor, o caminho para chegar à iluminação, o caminho é um só. Ele pode ser seguido pelas pessoas de diferentes maneiras, mas as pessoas precisam passar por certas etapas. E essas etapas são Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga. Karma Yoga é o caminho da ação. Yoga é a união do buscador com o buscado.
É com esse conceito de yoga que eu estou trabalhando aqui. A união do buscador com o buscado. Não yoga, exercícios físicos, posturas físicas, mas yoga, a união do buscador com o buscado. Então, uma das etapas, de acordo com o Vedanta, que a pessoa precisa passar é o Karma Yoga. Geralmente é a primeira etapa que as pessoas passam, porque é uma etapa em que requer que a pessoa tenha um certo grau de reflexão para chegar à conclusão que precisa começar a fazer Karma Yoga, né? Porque a maioria da humanidade nem chegou nessa conclusão ainda. Então, primeiro, o buscador passa pelo Karma Yoga. Passa pelo Karma Yoga, que são ações, né? Dentro do Karma Yoga existe o karma ou ação de ajudar outros seres humanos. Mas isso não é a única prática do Karma Yoga, é uma das práticas, mas é a prática de ajudar os outros seres humanos. Poderíamos dizer assim que este caminho de ajudar os outros seres humanos, de acordo com a filosofia Vedanta, ele é universal. Ele não é particular assim. Todos devem seguir de acordo com Vedanta, assim, este caminho. Mais ou menos, de alguma forma, o ser humano precisa contribuir com os outros seres humanos. Os seres humanos são ligados por essa cadeia de contribuição, essa cadeia de auxílio. Pelo menos uma boa parte das suas vidas isso acontece. Para a maioria, isso acontece durante toda a vida. Mesmo que a pessoa possa pagar, tem certas coisas que não são possíveis de pagar. Por exemplo, como é que você vai pagar o amor de alguém? Você pode Sim, pagar o serviço de alguém, você pode contratar alguém para fazer alguma coisa para você, mas o amor é uma coisa que brota do coração de uma pessoa em direção à outra. O amor verdadeiro é aquele que nutre, não é pago, vou pagar para uma pessoa para me amar, né? Tem que ser muito materialista para ter essa noção que é possível pagar para alguém nos amar. Então, o amor é algo recíproco. Eu preciso dar para receber. Eu preciso ajudar os outros seres para ser ajudado. Posso ter muito dinheiro, mas se eu não tiver amor, eu não vou receber amor. Se eu não doar amor, não vou receber amor. Então, é preciso que eu compartilhe o amor com os outros seres. Dentro da filosofia materialista, isso não é contemplado. A filosofia materialista acredita que tudo é possível comprar. Você pode sim. nutrir uma pessoa, que você pode completar uma pessoa pelo dinheiro. Não é verdade. Sabemos que muitas pessoas de muitas posses passam por muito problema emocional, justamente porque o materialismo ele acaba fechando o coração dessa pessoa. Essa pessoa se isola no ponto de vista emocional muitas vezes. E o amor ele expande, né? O amor que essa pessoa materialista precisa dar para receber, né? Esse amor em ação é uma disciplina do Karma Yoga. Com certeza. É, quando eu era adolescente, né, eu me sentia muito peculiar, muito diferente da maioria, né? Eu andava, por exemplo, pelas ruas aqui de alguns bairros aqui de São Paulo, eu observava as pessoas nos bares ali, bebendo cerveja, e eu pensava, pô, eu nunca vou conseguir me integrar a essas pessoas, nunca vou conseguir entrar num desses lugares, pedir uma cerveja e ficar ali sem chamar a atenção de ninguém, vamos dizer assim, né? Eu me sentia muito individual nessa época, né? Com o passar do tempo, eu fui vendo que eu conseguia me misturar mais do que eu pensava, né? Por exemplo, ao entrar no transporte público aqui, eu olhava as outras pessoas, cada um tem sua história de vida, possivelmente a maioria tinha histórias de vida ali muito diferentes da minha, mas eu me via como mais uma pessoa ali, né? Mais um pobre pecador, né? Como todos ali dentro. E eu passei a me ver menos como um indivíduo e mais como partícipe da raça humana, vamos dizer assim, né? Isso vai contra certas interpretações pelas quais a sua individuação seria fundamental. Eu me lembro, existe uma parábola indiana muito boa para isso que eu gosto sempre de repetir.
havia uma onda no mar e ela estava feliz. Porém, um dia, alguém disse a essa onda que ela chegaria na praia, ela arrebentaria na praia e se desapareceria ali. A onda então passa a ser triste, até que alguém chega e fala para a onda: olha, você vai destruir isso naquela praia, naquela praia. Assim como, no entanto, todas as outras ondas que estão aqui formadas também vão destruir-se lá. E quando você se destruir lá, você vai ver uma coisa interessante. Você é feito de água, como todas as ondas. Você pertence ao oceano, né? Esse é um raciocínio indiano que eu gosto bastante e ele se aplica muito à minha vida. É essa diferença entre acharmos nós mesmos muito peculiares, muito únicos, ou então partícipes da raça humana. Mesmo tendo histórias diferentes de vida, somos humanos, né? As ondas são diferentes, cada uma se forma de uma diferente forma, de uma diferente maneira. Porém, todas terminam na praia. Porém, todas são feitas da água do oceano. Eu acho esse raciocínio muito interessante e ele se aplica muito à minha história de vida. A minha história de vida foi bastante isso, do peculiar, do extremamente peculiar que eu era na adolescência, de ficar vermelho, ter vergonha de mim mesmo, até tempos depois, quando passo a me sentir mais partícipe, não apenas da minha família, dos meus amigos, mas da humanidade como um todo. Em relação a isso do universal e do individual, eu estava pensando aqui que o amor é universal, uma característica universal, comum a todos os seres humanos. O que é individual é a expressão desse amor. As pessoas expressam esse amor de diversas formas. Algumas dentro do materialismo, como comentei, dentro do seu individualismo, expressam amor por si próprias ou para as pessoas muito próximas. Essa é a forma que elas expressam o amor. Não deixam de estar expressando o amor. E a jornada do ser humano é de expansão desse amor. É de expressar esse amor por todos os seres. É expressar o amor universal e não apenas o amor individual, o amor da família, o amor aos pequenos grupos. É expressar o amor universal. A jornada do ser humano é pela identificação com o universo, com o todo. A própria palavra universo, se nós formos analisar, uni é um e verso é um verso. Então é o único verso. É um único verso, é como se fosse uma poesia de um único verso. Este é o universo. Né? Talvez a gente já vive há muitos anos neste universo e nunca se deu conta do que significa o universo. Verdade. É o verso único. Então, por que é verso único? Porque somos todos um. Nós somos uma unidade numa aparente diversidade. Nós acreditamos que somos diversos porque nós estamos identificados com o corpo. E a jornada do ser humano é se desidentificar com o corpo e se identificar com o universo. Se desidentificar com o individual e se identificar com o universal. Então, é expandir o amor. O Karma Yoga, como eu mencionei antes, é uma forma de praticar essa expansão do amor. É ajudar os outros seres sem esperar nada em troca dos deles. Pode até esperar algo em troca. Digamos, esse algo em troca, você espera a sua transformação no universal. Mas não espera algo em troca do ser que você está ajudando. Que isso é comércio, isso é negócio, esperar algo em troca. Né? E a expansão do amor não é um negócio. Amor não é um negócio. Negócios são coisas materiais, algumas vezes são necessárias, mas não é toda relação humana não é um negócio. Algumas são, não todas, porque a jornada do ser humano é por essa busca
do universal, do verso único. Sim, com certeza. E voltando aqui ao assunto lógica, né? Os antigos estoicos na Grécia, eles são considerados ainda hoje os maiores lógicos da história, né? Se você for ler nos manuais de filosofia, provavelmente você vai ler que os maiores lógicos da história foram os estoicos, né? Os estoicos, por exemplo, inventaram a gramática. A gramática, como nós entendemos hoje, ela é filha de estudos estoicos sobre a linguagem, né? Eles que organizaram. E os estoicos, eles tinham semelhante um pouco ao que o Charles estava falando, os estoicos tinham uma atitude mais ou menos assim: é, se eu sou honesto, se eu sou um bom homem, portanto nada temo, né? Então, eu estou andando por aí, eu converso com uma pessoa, eu não vou temer uma censura dessa pessoa, porque eu sei que eu estou correto. Se essa pessoa me censurar, vai ser por erro dessa pessoa e não por erro meu. E, portanto, eu não temo. E, de um modo geral, os estoicos confiavam muito nisso, que quaisquer fossem as situações que eles tivessem, eles nunca se sentiriam verdadeiramente mal, porque, no fundo, eles estavam certos, no fundo, eles eram bons, no fundo, eles eram honestos. Então, por que temer? Né? Ou seja, a censura, os estoicos eram homens que pouco os abalaria a censura alheia, né? Havendo essa convicção de que estavam no caminho certo, de que estavam com Deus, digamos assim, essa convicção os blindaria contra censuras da sociedade, né? Assim viam eles. Porém, outro grande lógico da história foi um chinês chamado Zhu Xi, né? E me preza muito o Zhu Xi. E o Zhu Xi, ele era diferente dos estoicos. O Zhu Xi, ele se abalava com a censura alheia, né? Essa é a impressão que se tem do trabalho dele. E passa a aprovação alheia, ela é cara também aos chineses, né? A aprovação alheia faz parte da vida. Então, fica a pergunta, né? Seria universal esse sentimento estoico? Possível de cada um ter esse sentimento de realmente não se abalar, de realmente andar pelas ruas com uma plena confiança de que qualquer que seja a ofensa que nos venha, não nos abalaremos, porque somos honestos, estamos com Deus. Então, nada realmente pode de fato nos atingir, porque, como não há feridas em nosso corpo, os dedos que apontam em nosso corpo não vão apontar nas feridas, e, portanto, não vai doer, né? Os estoicos eram muito assim. Pode ser que alguém diga que através de muita meditação, através de muito estudo, a pessoa chegue nesse ponto. Mas eu não sei se isso é realmente universal, porque para mim eu ainda fico mais com o sushi, porque o outro me importa, né? O outro me importa. A censura dos outros ainda me toca. Eu não consigo ter a plena confiança de que o que vier me ofender não me ofenderá, porque eu estou no caminho certo. Que eu estou no caminho certo, eu tenho uma certa confiança, mas mesmo assim, em muitas situações cotidianas, eu não consigo ser essa blindagem toda, né? Essa blindagem toda. Eu ainda a opinião do outro ainda me toca, a opinião do outro ainda é importante para mim. Talvez evoluindo mais não seja mais, mas no momento em que vivo, me parece que é. E a minha tendência seria aqui nessa nossa discussão do universal e do particular, eu achava que possivelmente essa blindagem dos antigos históricos ela é peculiar de alguns homens. Não creio que seja possível a qualquer um chegar nisso. Posso até estar errado nesse ponto, mas é a sensação que tenho, né? Outras pessoas, como eu e muitos outros, nós podemos ter uma certa confiança, mas não é que toda e qualquer ofensa virá e será repelida e sem maiores problemas. Não, a censura alheia ainda é um problema para mim, né? Enfim, aí que fica a pergunta: será que é uma questão de falta de treino meu, falta de meditação, ou é uma questão da minha própria natureza, algo genético, digamos assim, que eu não chego a esse ponto, né? Temos aí outra questão aí, Charles, do particular e do universal. Aí não sei o que você pensa do assunto. Essa questão de se incomodar com críticas é uma questão de identificação com o corpo.
pessoa está identificada com o particular, com o individual. E dentro do trabalho dentro da jornada humana, essa busca pelo universal. Se você se identifica com o universal e vê essa vida apenas como um desenrolar de acontecimentos, que para o corpo vai culminar com a sua morte, o corpo vai voltar aos 5 elementos dos quais ele é formado, né? Quais são os 5 elementos? Terra, água, fogo, ar e éter. Éter ou espaço. Esses são os 5 elementos que formam o corpo humano. E o corpo, quando deixar de funcionar, vai voltar para esses 5 elementos. Então, a pessoa sofre essas questões de críticas e fica feliz quando é elogiada, quando ela se identifica com o corpo. E toda a jornada do ser humano é para se desidentificar deste corpo. E para isso, né, precisa assimilar o conhecimento supremo, conhecimento que está nas escrituras sagradas, os Shastras. Nos Shastras está contido esse conhecimento. É preciso acessar esse conhecimento, é preciso refletir sobre ele e colocá-lo em prática. Junto com isso, é necessário, como eu falei, o Karma Yoga, a realização de algumas atividades diárias que purifiquem o nosso ser. Nosso ser está impuro devido à presença de 6 inimigos, de acordo com Vedanta, que são Kama, Krodha, Mada, Moha, Matsarya. Kama, Krodha, Loba, Mada, Moha, Matsarya. Essas são as palavras em sânscrito, traduzindo para o português, é desejo, raiva, ambição, orgulho, ilusão e inveja. Essas são as impurezas que estão no nosso ser, que são removidas pelo Karma Yoga e também por outras práticas espirituais, mas são removidas pelo Karma Yoga. À medida que você faz Karma Yoga e realiza algumas ações benéficas, ações que dentro do Vedanta se entende como Dharma, ações dhármicas, que estão alinhadas com o bem comum, com o bem do todo, essas impurezas são purificadas. Essas impurezas aí, desejo, raiva, orgulho, inveja, ilusão e ambição. Né? Essas impurezas nos separam do universal e nos deixam identificados com o individual. Através do Karma Yoga a gente consegue se identificar cada vez mais, não é um processo, geralmente não é um processo de um dia para o outro, não é vai receber alguém vai vir aqui, vai tocar aqui na minha testa e eu vou perceber tudo, entender tudo. Isso aí pode acontecer algumas vezes, algum mestre pode iniciar um discípulo fazendo isso, ou deseja que o discípulo passe por uma experiência de iluminação breve ali para que ele consiga compreender, mas em geral é um processo gradativo que se consegue com o tempo conquistar essa condição de não se abalar com nada, né? Isso que os estoicos estavam procurando cultivar, de não se abalar com críticas, porque algumas coisas que a gente pode fazer para não se abalar com críticas é pensar o seguinte: os pensamentos nossos e das pessoas, em geral, assim, os julgamentos que a gente tem, em geral, são mutáveis. Ou a gente pode ter um julgamento de determinada forma, daqui a um mês o nosso julgamento já mudou, daqui a um ano o julgamento mudou. Às vezes o julgamento muda de um lado para o outro e volta daquele lado para o outro, para o mesmo lado. O julgamento humano é completamente maleável, assim como são os desejos humanos. Hoje eu posso desejar uma camiseta, amanhã eu estou desejando um chinelo, no outro dia eu estou desejando um tênis, e os desejos humanos são completamente mutáveis. Os desejos são mutáveis, os julgamentos são mutáveis, as opiniões são mutáveis. Então a pessoa pode me criticar hoje, eu posso pensar assim, bom, esse é o pensamento dela hoje. Talvez amanhã mude. Com certeza, eu entendi o seu raciocínio. Eu também compartilho disso.
todos os pensamentos e emoções que estão no meu cérebro são mutáveis, né? E são transitórios, realmente. Isso é uma verdade profunda. Tudo é transitório, né? Lá atrás, no eu profundo do ser humano, é uma testemunha de todos esses pensamentos e emoções que vão e vêm. E essa testemunha, ela permanece imóvel lá, né? É interessante porque eu sou, como o Charles é, um adepto dessas filosofias antigas, que elas vão promover muito essa sensação da onda que se identifica com o oceano, né? Mas se você for ver certas correntes psicanalíticas, o que eles vão dizer é que a nossa felicidade não está em ser como o oceano. A nossa felicidade está na onda específica que nós somos. É uma filosofia bastante diferente que, no final das contas, eles adotam, que é uma filosofia da individuação, é uma filosofia do desenvolvimento da sua personalidade, não de você é, submergir ao todo, não de você integrar-se ao universo, mas de você ter sua própria individuação nessa vida, sua própria personalidade. E é interessante porque eu observando, por exemplo, a interpretação dos sonhos de Freud, né, eu não conheço tão a fundo, mas o Freud achava que todos os seres humanos, à noite, o conteúdo de nossos sonhos são desejos que nós temos, que eles não podem aflorar durante o dia, eles afloram, portanto, durante a noite, nos sonhos. Sonhos seriam, então, a manifestação de desejos ocultos da nossa mente. Essa é a teoria freudiana, né? E ele analisa os próprios sonhos dele, ele vai, todo o sonho dele, ele vai lá dizendo, isso eu desejo disso, daquilo, é isso que eu gostaria, tem muito assim, eu gostaria de ter dito isso a fulano, por isso não disse durante o dia, à noite eu sonho que eu digo, né? Enfim, o Freud vai falar muito nesses termos, né? Que é tudo desejo que se manifesta no sonho. Porém, qual foi a minha impressão ao ler alguma parte desses estudos? A mesma de muita gente, que é o seguinte, poxa, mas esses eram os sonhos dele, né? Os meus não são assim, né? É uma impressão que muita gente tem ao ler esses estudos. O nosso sonho, meu sonho particular, é diferente do dele. E aí eu acho o seguinte, caberia talvez, né, nessa teoria antiga do Freud, que ele tivesse pensado um pouco mais se realmente aquilo era particular dele ou se aquilo era de todos, porque ele afirma categoricamente que aquilo é de todos, né? Ele afirma categoricamente que eu, Charles, vocês que estão nos ouvindo, todos os nossos sonhos, eles serão realizações de desejos. Ele afirma isso de fato. Mas ele não sei, eu acredito que ele deveria ter pensado melhor. Será que é de todo mundo assim? Será que não existem pessoas diferentes? Porque se você for ver as filosofias que são caras a mim e ao Charles, essas filosofias elas não vão falar tanto assim da primazia do desejo, não vão ser os desejos ocultos, os desejos reprimidos que vão nos orientar na vida. Pelo contrário, vai ser talvez justamente a ausência de desejos que vai nos orientar melhor na vida. E fica ali uma pergunta ao Freud, né? Será que é mesmo universal isso? Ou será que tem pessoas que não trabalham em cima de desejos? Será que não tem pessoas que conseguem uma vida diferente, onde os desejos são minimizados, digamos assim? Especialmente esses desejos de prestígio, esses desejos de poder, de influência, né? Será que não existem pessoas que minimizam isso em suas vidas? É uma questão que fica, né? Muita gente hoje em dia concorda com Freud, acha que sim, é sempre o desejo lá por trás, né? Eu tenho minha certa desconfiança. Eu acho que os meus sonhos não são assim. E eu acho que os sonhos de muita gente não são assim mesmo. Enfim, não sei o que você acha, Charles. Eu estava pensando aqui sobre essa questão de as pessoas buscarem a fama, o prestígio. Isso é uma condição geralmente de pessoas mais jovens ou adultos jovens. Porque eu estava refletindo aqui, o que as pessoas de mais idade, acima dos 60, 70 anos, estão preocupadas? Que eu acho que isso é uma questão universal. Estão preocupadas em receber atenção, receber amor. É isso que elas estão preocupadas. Elas já não estão preocupadas em que tenha multidões seguindo elas. Estão preocupadas, pelo menos tem alguma pessoa para ouvir elas.
para ouvir o que elas têm para dizer, mesmo que elas tenham para dizer qualquer bobagem, mas elas precisam ter alguém ouvindo e interagindo. Ah, sim, ah, legal. Né? Uma pessoa que dê atenção para o que a pessoa está dizendo. Então, muitas vezes as pessoas com mais de 60, 70, dependendo da sua condição física, se for precária, quando a condição física é precária, é comum assim que outras pessoas se afastem. Na regra geral, pode ser que não aconteça para todos, mas é comum que haja afastamentos. E as pessoas mais jovens já se afastam, já não interessa mais aquele velho, aquela velha naquela casa, naquele canto, já não interessam mais em dar atenção para aquela pessoa. E o que as pessoas buscam, né, em várias idades, né, talvez os mais jovens buscam assim a fama, ficar muito famoso e tal, mas isso é atenção. Eles querem receber atenção, a mesma atenção que uma pessoa mais velha quer. Aquela pessoa mais velha não se importa em ter milhões de seguidores. Aquela pessoa se importa em ter uma pessoa para ouvir ela, para ela se importa em receber o amor de uma pessoa, porque às vezes ela não tem nenhuma, às vezes ela se sente solitária, passa o dia inteiro se sentindo sozinha, se sentindo carente desse afeto, desse amor. Então, acredito que isso seja universal, assim, ou quase universal, essa carência, essa busca de afeto. Eu digo quase universal, porque pessoas que já estão identificadas com o universal, já se identificam como universal, tais pessoas não estão preocupadas com isso, porque isso é uma condição do corpo, da mente, e elas não se identificam com isso. Elas apenas assistem isso. Elas não estão identificadas. Ela não identifica assim, ah, eu estou me sentindo assim o assado. Ela simplesmente olha assim, olha, a mente está sentindo isso. Ou seja, não está identificada, só está olhando. A mente está sentindo isolada, sozinha. E daí, quando você não se identifica, aquilo passa muito rápido. Mas quando você se identifica com isso, aí aquilo perdura, perdura e você sofre, sofre em cima daquilo. É, sim. Estamos aqui já próximos ao fim da nossa conversa, né? Nós discutimos hoje aqui sobre o universal e o particular. Talvez para encerrar, né, eu acabaria com uma frase, né, o que é bom para a abelha é bom para a colmeia, o que é bom para a colmeia é bom para a abelha, né? Quer dizer, muitas vezes o particular depende do total, o total depende do particular, as coisas estão interconectadas, né? Enfim, e a sociedade humana é uma espécie de colmeia também, né? Então estamos todos interconectados. Com certeza. A nossa conexão é o amor. Exatamente, É o amor que nos conecta, seja ele expresso das mais diversas formas. exatamente. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, o carinho, o amor, a atenção que vocês nos deram. Muita gratidão. Namastê. Gratidão. Namastê. Gratidão.